Olá! Hoje é dia 20 de fevereiro de 2017 e você está ouvindo a 125ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, semana pré-carnaval, eu sou o Caio César. Diretamente de São Paulo, o inferno na terra, eu sou o Felipe Mengue. E aí, Caio, beleza? Beleza, cabeça. A gente tem que abstrair com o calor, cara. Fala assim, o calor é um estado de espírito. O calor é um estado de espírito, Caio, mas eu tava olhando aqui, eu fico olhando meu apartamento e falo assim, esse pé direito é alto, hein? Daria pra pôr um duto aqui de ar-condicionado central na minha casa e minha vida seria melhor. Mas enquanto isso não rola, a gente fica com janelas abertas, ventiladores a milhão. O negócio tá tão feio que minha mãe comprou um ar-condicionado portátil. Ar-condicionado portátil, eu tenho um que está aposentado naquele famoso box do prédio. Uhum. E o apelido carinhoso que a gente dava para o ar-condicionado aqui em casa era Pistronga. Porque era só uma grande coisa que fazia barulho. Ele não gelava. Não, ele gelava, sabe? Mas ele gela ainda, tá lá, super bacana. Mas o preço que se paga pelo clima mais fresquinho no seu quarto é o de 180 decibéis. Ah, entendi. E 210 quilos, né? O negócio é portátil entre aspas, né? Porque é um trambolho. É. E tem aquele adaptador de janela, o da minha mãe tem um adaptador de janela que não dá pra você tirar e levar pra qualquer lugar, entendeu? Não, ele é portátil dentro da sua residência, no mesmo andar. Então você puxa uma cordinha, pelo menos o meu tem uma cordinha, que você puxa igual um cachorro empacado, sabe? Sei. Igual tipo um Bull Terrier empacado. Sei. E aí você vai puxando ele pela casa e aí depois que você liga também é aquele negócio, né, cara? Você percebe o barulho durante os primeiros 20 minutos. Depois você já tá surdo mesmo e aí dane-se, né? Aqui em casa tem um ar-condicionado no quarto, mas ele é um ar-condicionado deve ter 97, 98. É um ar-condicionado um pouco velho. Uhum. Que ele gela, mais ou menos. Gela. Vamos ser honestos com ele, tá? Gela, mas faz acho que 178 decibéis. E aí você acostuma no meio da noite e você percebe que ele faz barulho para caramba quando você desliga ele de manhã. Aí você fala, nossa, hein? Que diferença. Mas é aquele negócio, cara. Esse ar-condicionado portátil que eu tinha em casa, ele era o ar-condicionado do meu quarto. E aí, quando a gente foi fazer uma reforma aqui em casa, resolvemos colocar um ar-condicionado em definitivo, parafraseando o nosso amigo Galvão. Uhum. E na ocasião eu cogitei colocar um ar-condicionado de janela, o que o povo chama de janela. Uhum. E eu fui dissuadido pelo mestre de obras que falou, não, Caio, não, faz um negócio decente, não compra esse não. E aí... Você comprou um split. Aí colocamos um split tal qual no escritório. E digo-lhe, cabeça, que foi uma excelente decisão. Primeiro porque a Pistronga foi aposentada. E em segundo lugar porque recentemente em viagem experimentamos um ar-condicionado de janela e realmente deve ser igual esse seu aí do seu quarto, né? É de janela? É de janela. Eu acho que ele se chama de janela porque você tem vontade de pular da janela quando você liga e você fala, ok, eu vou ficar num lugar fresquinho, mas eu vou ficar surdo também. Isso, exatamente. Pois é. E é incrível como que o barulho começa a te incomodar. Aqui em casa, ainda por cima, é barulhento pra caramba, então, enfim, começa a somar as coisas. É tipo uma tortura chinesa, assim, sabe? É um pingo de água na sua testa até a hora que você não aguenta mais. Nossa senhora, espero que este episódio não esteja sendo uma tortura para você, querido ouvinte, em especial para você, meu amigo mecenas, que apoia o Ainda Sem Nome no Patreon. E aproveitando o ensejo, vamos agradecer a vocês todos que colaboram e estão ajudando, por exemplo, a gente juntar uma graninha para comprarmos uma trilha exclusiva para o nosso podcast, né? Trilhas de áudio exclusiva, compostas, pensando no Ainda Sem Nome. O que você acha, hein, cabeça? Eu acho que seria uma excelente aquisição para o Ainda Sem Nome. Isso. Não está nas nossas metas, Caio, mas veio na nossa cabeça essa ideia e pareceu bem coerente. Pareceu bem coerente e como quem cala consente, nossos mecenas não se opuseram à ideia. Muito em breve, à medida em que o dinheiro for sendo juntado, a gente vai adquirir esta nova funcionalidade aí para os seus ouvidos e o seu deleite, caro ouvinte. Você que gosta do Ainda Sem Nome, portanto, sinta-se mais do que encorajado a visitar o patreon.com/ainda sem nome, dá uma olhadinha lá nas nossas metas, nas coisas que a gente pretende fazer e colabore com a gente com a quantia que você achar
que seja relevante para manter este podcast, para que ele continue sendo feito, cabeça. É isso aí. Chegou a hora delas, né, Caio? Chegou a hora delas. As frivolidades da semana. As frivolidades da semana. Pois é, cabeça. Como foi a sua semana? Muito frívole? Minha semana teve 2 pontos frívolos, cara, eu diria. Que ela está sendo corrida, né? E aí, ela foi corrida a semana passada. Passou voando, pegando aí né, fazendo analogia com o episódio da semana passada, que a gente agradece ao Lito pelo tempo e pela paciência. E aí, na quinta-feira, também fazendo analogia, fazendo referência ao nosso entrevistado da semana passada, eu perdi um voo. Olha, cabeça. E é a terceira vez na minha vida que isso acontece. Eu fiquei bem puto por uns 10 minutos, mas depois passou. Você perde o dinheiro da passagem quando isso acontece, cabeça? Eu nunca perdi um voo na minha vida. Depende da tarifa que você pagou. É bem possível que você tenha que pagar. Geralmente a gente compra a tarifa mais barata, né? Aham. E aí você tem que pagar uma taxa de remarcação. Nesse caso foram 220 fora Temer para remarcar meu voo. 220 golpitos. Golpitos. Mas, Caio, aí eu queria fazer uma ponderação aqui pra gente falar das frivolidades, que foi um erro semântico da Gol, da companhia aérea, que me fez perder o voo. Sim. Por quê? Essa passagem ela foi comprada com menos de 7 dias para a data de embarque. Então foi comprada na quinta passada, eu viajei na quinta, meu voo de ida para Belo Horizonte foi às 7h05 da manhã, o voo da volta, teoricamente, seria às 4h30 da tarde. Certo. Essa passagem foi comprada às 10 da manhã da quinta-feira anterior. Quando você compra a passagem com menos de 7 dias, a Gol coloca bem claro no recibo da passagem, a confirmação de reserva, que seu check-in já está feito porque faltam menos de 7 dias para a sua viagem. Fato é que eu não precisei fazer check-in no voo de ida. Sim. Com essa bela informação na minha cara, eu falei, bom, estou atrasado, vou só imprimir meu cartão de embarque, porque eu não consegui imprimir pelo aplicativo, e vou embarcar. Cheguei no aeroporto às 4 horas, a mulher falou, você perdeu seu voo porque você não fez check-in. Olha, o check-in estava liberado só para a quinta-feira de manhã e não pela quinta-feira da tarde. Aí vem o erro semântico, porque a passagem ela foi de fato comprada a menos de 7 dias do voo de ida, mas mais de 7 dias e 6 horas do voo de volta. Nossa! O problema é que na passagem da Gol, semanticamente está escrito que você tem seu check-in feito. Não é assim, olha, um voo seu está com check-in feito, o outro não está. Então eu entendo também que eu poderia pegar o ônibus de 20 minutos mais cedo. Mas eu vou dar esse toque para Gol Linhas Aéreas Inteligentes, porque eu acho que muita gente deve se ferrar. E eu acho que a transparência é um valor que todo mundo deveria ter. Isso mesmo. Gol, para os nossos ouvintes internacionais, a Gol em inglês é Score. O Gol. Então a companhia aérea Score. É isso aí. Né? Ela tem essa frase que me fez perder o voo. Caramba, cabeça. Nossa. E a terceira vez, cara, é chato. Mas não terceira vez pelo mesmo problema. Na primeira vez foi porque eu estava tentando chegar no aeroporto Santos Dumont, o aterro do Flamengo estava fechado. A segunda vez eu estava indo para o aeroporto de Guarulhos e teve um acidente na Via Dutra. Aliás, pro tip do cabeça. Quando indo para Guarulhos, jamais pegar a Dutra, peguei Ayrton Senna. Certo. São poucos quilômetros a mais, mas você com certeza vai chegar. E aí eu perdi meu voo, e agora essa vez. Olha só. Pelo menos era um voo relevante, né? Assim, pior seria se fosse um voo mais, tipo um voo importante, assim, um compromisso inadiável, uma viagem internacional, o que não foi o caso. Em breve, hein, cabeça? Em breve teremos. Em breve teremos. Daqui a alguns dias teremos. É isso aí. Mas aí o tempo e espaço deu certo, cara, porque eu estava lá na sala de embarque, tomando um chopp superfaturado, né? Uma vez que você já está no inferno, você abraça o capeta. Sim, toma um chopp com ele, né, cara? Isso, eu estava lá tomando um chopp superfaturado e o Spotify começou a tocar Purple Rain, que eu acho uma música maravilhosa, sensacional. Sim.
E fala, né, de um amor que não rolou ali, aquela tristeza toda. Quando eu olho pro lado, tem a menina chorando e vendo o telefone dela, ela chorava copiosamente, tipo, sabe quando as duas coisas casam? E eu fiquei parado olhando assim, caralho, que coincidência bizarra. A vida imita a arte, ou a vida se junta com a arte. É, isso aí. Que coisa, cabeça. Então valeu a pena. Valeu a pena. Foi quinta-feira, que terminou inclusive depois com... Tive que pegar meu carro depois que eu cheguei em casa, etc. Terminou com o meu retrovisor sendo quebrado por um outro motorista incauto. Por um motorista? Quebrou o retrovisor e foi embora. Poxa, cara. As pessoas precisam ser um pouco mais cordiais no trânsito, né, cabeça? Eu acho, cara. Eu acho. E o cara bateu e foi embora, sabe? É foda. Poxa. Tadinho do Mas retrovisor. Enfim, né, cabeça? Uma semana pouco frívola. Tive bloquinho aqui na porta da minha casa, cabeça. E aí, como foi? Foi joia. Eu vou postar, eu vou recomendar a você, cabeça, que vai fazer a arte deste episódio, que utilize uma foto muito bacana, a influência das mídias sociais e das plataformas digitais nos bloquinhos. Eu vi uma galera fantasiada de muro do Trump e como parte da fantasia havia uma quarta ou quinta pessoa no processo ali, na instalação, segurando uma plaquinha BuzzFeed, foi a gente que teve a ideia primeiro, sabe? Essa foi boa, sabe? Aqui teve uma pessoa que fez uma parodiando a sanha do prefeito por pintar muros de cinza. Ah, eu vi, essa chegou onde? Chegou no Twitter. Eu achei bem bolada essa. Eu achei essa aí bem bacana. O seu prefeito que está vendendo dados dos cidadãos para a empresa privada, né, para a iniciativa privada, os dados de quem compra o tal do bilhete único aí. O bilhete único é o Vale Transporte, né, para trem, metrô, para trilhos e asfalto. Pois é, então, parece que ele está repassando os dados das pessoas que compram isso para a iniciativa privada, porque afinal de contas ele não é um político, ele é um empresário, né, cabeça? Então, uma discussão interessante nisso aí, né, Caio? Assim, até eu só li isso, não acompanhei a discussão ainda. Tem várias discussões que estão ficando para trás aí por falta de tempo. Mas é possível que pessoas tal qual quando eu vi Snowden, que pessoas achavam de boas você ter seus dados compartilhados por qualquer motivo que seja, sei lá, segurança, uma noção de segurança ou afastar as pessoas ruins, é capaz de ter pessoas que acham que ceder os dados do bilhete único pode significar maior qualidade do transporte ou dos serviços que acompanham o transporte. Não sei, cara, eu ficaria incomodado em saber que a pessoa, que tem alguém sabendo, mais de uma pessoa está sabendo a hora que eu pego o trem, que horas que eu peguei uma linha de ônibus. É foda. E não é nem só isso, né, cara? Essa informação rodando por aí aumentam as chances de mais gente que não deveria ter acesso a isso, não só empresas. E isso não é legal, né, cabeça? Eu não sei qual tipo de dados que o bilhete único armazena, especialmente quando você está pagando, porque você pode pagar com cartão, né? Tem alguns terminais nas estações de ônibus e trem, terminais de ônibus, estações de trem e metrô, que tem uma maquininha com aquela terminalzinha assim que você põe o cartão e recarrega. Sim, funciona 50% das vezes, não é muito certo não. Mas o que me preocupa antes de pensar nesse negócio de vender os dados ou não, é porque imagino que uma maquininha de cartão que está numa estação de metrô, ela deve ser alvo de instaladores de chupa-cabra, por exemplo. Estava me fugindo o nome do animal que faz referência à instalação. Puxa vida, né, cabeça? Mais uma preocupação, é verdade. Pois é, então, assim, agora tem essa outra ainda aí. Pois é, complexo, hein? Complexo. Cabeça, uma frivolidade de última hora, aquele monitor do debate político na internet, sabe? Aquela página do Facebook. Então, hoje eu vi uma coisa muito legal, cara. Eles flagraram alguns sites espalhando notícias falsas e, desta vez, 2 políticos foram também
não diria flagrados, né? Eu vi essa chamada, alguém postou como flagrados, mas é assim, acho que eles caíram nas fake news, né? Da mesma forma que grande parte da população. Então, ficar atento, tá, gente? Vamos ficar atento e seguir o observatório e também o monitor do debate político na internet. É muito legal, cara. É importante, importante e providencial, né, cara? É importante, especialmente na época da pós-verdade, né? E dos fatos alternativos. Isso, alternative facts e a pós-verdade. E uma coisa importante, cara, cabeça, eu não vou deixar de recomendar esta peça de literatura técnica, que é o Notícias Manual do Usuário. É uma reflexão bem interessante em que o autor, no final do livro, dando spoiler total aí, ele recomenda, ele fala, olha, qualquer que seja a origem da notícia e se foi um ser humano ou uma máquina que escreveu, o importante é nós, leitores, desenvolvermos a nossa capacidade de uma leitura crítica e de procurar checar aquilo, né? Não delegar as coisas, né? Não delegar a quem escreveu o texto me dizer se aquilo é verdade ou não. Eu tenho que buscar, né? Isso é uma coisa importante, né, cabeça? E em tempos de mídia social, em que todos nós temos o poder de emitir opiniões e etc., que a gente entenda também que a gente recebeu um poder de checar, de verificar, né? Coisa que antes a gente não tinha. Então, na mídia social, a gente tem isso aí. E que é curioso, porque talvez na época, em épocas de internet, talvez fosse mais fácil de fato você checar as coisas, né? Uhum. Quando você só tinha um meio de comunicação, 2 meios de comunicação, checar ou questionar aquilo ali era mais difícil. Agora, quando deveria ser mais fácil, ficou mais difícil. É porque a gente, assim, olhando de uma maneira bem poliana, né, cabeça? A minha interpretação é de que a gente, sociedade, especialmente a sociedade brasileira, que sofre com o fato de apenas 5 famílias terem todo o poder da comunicação de massa do país, a gente cresceu entendendo que não deveríamos contestar nada. E aí quem contesta é troublemaker. E isso não é só uma mentira que repetida 1000 vezes se torna verdade. Isso é uma coisa que altera o comportamento, né? Então as pessoas elas tendem a ficar numa postura bem passiva, né? De meros baldes em que é despejada a informação. E na internet as coisas não podem ser assim, cabeça. Não podem. Mas acabam sendo, cara. Esse que é o ponto, assim. Por qual motivo? Por qual motivo? Acho que é a inércia, cara. É inércia. Passividade total e completa, igual você levantou a bola antes, agora aqui. Exatamente, inércia. Já sempre foi assim e, enfim, qual que é o interesse do veículo A mentir para mim? Então eu vou confiar nele ad eterno. Só porque essa postura passiva, ela, nesse caso da internet, de questionar as notícias que chegam e as coisas que são produzidas, ela é supranacional, né? Não é só porque nós brasileiros, né, somos um povo altamente passivo. Uhum. Então isso não é um reflexo só a questão de aceitar as notícias falsas ou aceitar o que vier. No caso, não é uma questão só nossa, né? Você vê que as fake news são um problema mundial. São um problema mundial. E aí, cara, pegando carona, você falou da nossa passividade, eu me lembrei, eu estava escutando um episódio já antigo de um podcast que eu recomendaria vocês escutarem, caros ouvintes, já que vocês nos escutem também um outro chamado Fronteiras da Ciência. E no episódio do final do ano passado, na verdade, né, de dezembro, foi discutida a PEC 55, né? A ex-PEC 241, a famosa PEC do fim do mundo, que já nos condenou a 20 anos de trevas. E uma coisa muito legal que foi falada no meio do episódio, que diga-se, usa uma musiquinha muito legal aí, vocês que gostam de Viajantes no Tempo produzidos pela BBC,
vocês vão gostar da musiquinha de abertura do podcast Fronteiras da Ciência. Ele fala que é bem provável que aconteça uma espécie de comoção social unilateral no Brasil quando o negócio começar a pegar, por exemplo, quando os equipamentos dos hospitais começarem a ficar sucateados e quando as escolas ficarem sucateadas e quando a galera perceber a besteira que foi essa PEC. Devo dizer, cabeça, que eu ando um pouco realista demais e confio na passividade do brasileiro, nosso querido povo pacato, né? Um povo gado, ordeiro, povo ordeiro, povo feliz, como diria Zé Ramalho. E acredito que não vai acontecer nada disso. A gente vai continuar na nossa vidinha de gado e boas e aceitar as privatizações, porque afinal de contas esse é o único caminho, né, cabeça? Porque às 5 horas tem natação. Além das 5 horas ter natação, né, se houver piscinas ainda, vai ser o que o William Bonner falou que é o melhor pro Brasil, então é isso aí. Né? É foda. Mas você que está escutando isso, é um lampejo de esperança no futuro do nosso país, porque você toma a iniciativa e assina o nosso feed. E aí eu conclamo a você, caro ouvinte, que também espalhe a palavra, passe o seu linkzinho do iTunes, do Stitcher, do YouBook ou de qualquer outro lugar onde você escuta o seu podcast e divulgue nas suas redes, divulgue para que mais pessoas como você possam ter acesso a essas palavras de alento e essas palavras inspiradoras e frívoles toda semana, né, cabeça? Mas, cabeça, bora falar de coisas relevantes do universo da comunicação digital? Vamos lá, a gente começa falando o governo brasileiro pagou youtubers para fazer elogio às mudanças do ensino médio. Que coisa, hein, cabeça? Mas, Caio, vamos começar o seguinte. Que coisa, né? Porque a gente sabe que a reforma do ensino médio também não é lá essas coisas. Não é lá essas coisas. Mas já faz um tempo que o YouTube virou jabá. Pois é, cabeça, é uma coisa bem engraçada esse negócio. Eu me lembro de certa vez quando foi feita uma Google Bomb em minha homenagem. Né? Latrina, como é que é? Latrina Mambembe. Isso. E o Latrina Mambembe, ele veio justamente do encontro de blogueiros que teve em Belo Horizonte, em que uma galera que estava falando que a coisa mais da hora de você ter um blog era fazer publi editoriais e vender postagens de blog, porque as empresas estavam pagando. E aí a galera cobrava, era tipo R$50 por uma postagem de blog. Né? Então era uma coisa assim, risível. E aí, em determinado momento eu estava na plateia e eu perguntei para os blogueiros, poxa, você não tem nenhum receio de que você, ao fazer isso, né, ao falar de uma empresa, de um produto que só te deu, eu me lembro que o caso da época era o da menina da Heineken, que tinha mandado aqueles barrizinhos de chopp para algumas pessoas, e essas pessoas falando que a Heineken era a coisa mais legal do universo e que era a melhor cerveja do mundo e que todo mundo deveria comprar Heineken. Enfim... eu falei, poxa, quando você faz isso, você não está julgando a sua... todo o seu nome, né, a construção do seu respeito, a sua posição perante a sua audiência, você não está julgando isso pela latrina, né, porque você está vendendo a sua opinião, afinal de contas você construiu a sua audiência dando opiniões sinceras. E aí, à medida em que você começa a vender a sua opinião, a sua audiência começa a perceber isso. E aí, toda essa sua relevância, ela vai pela latrina. E você faz isso vendendo por um preço muito barato, porque por R$50 uma postagem de blog é um negócio mequetrefe, muito mambembe, e você está concorrendo, fazendo a mesma coisa que o Estado de Minas faz. Eu dei o exemplo do Estado de Minas, coitado, hoje um anúncio do Estado de Minas, se tiver R$50 está caro. Mas você está fazendo isso sem o expertise de um Estado de Minas, que tem todo um setor comercial para negociar e tal, ou seja, você é uma coisa bem mambembe. E aí a galera não gostou dessa minha intervenção e fez a Google Bomb Latrina Mambembe. Talvez ela ainda funcione. Faz tempo que eu não uso o Google, eu uso o DuckDuckGo, e recomendo que você, amigo da audiência, use também. E não sei mais se essa Google Bomb funciona. Mas, fato este, cabeça... Eu acabei de testar, cara. Funciona?
Funciona. Ah, que massa! Então testem aí, moçada. Latrina Mambembe. Outro dia eu saquei que, em virtude da morte do dublador do Harry Potter, eu não figuro mais na primeira página do Google quando as pessoas buscam por Caio César. Antes eu figurava. Agora, depois que o dublador do Harry Potter faleceu num confronto policial, ele era um policial, né? Uhum. Eu não mais apareço, porque agora só tem ele aí na primeira página. Mas enfim, cabeça. Pô, legal. Agora eu vou, ao invés de falar que meu nome é Caio César, eu vou falar que meu nome é Latrina Mambembe. Pode ser também. Eu até achei que você tinha deixado no seu SEO Latrina Mambembe just for love, sabe? Mas... Não, cara, não tive essa preocupação. Porém, doravante, eu acho que cabe até a gente regravar a abertura, né? Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Latrina Mambembe. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Pois é, cabeça. Então, eu acho, aí voltando ao assunto da venda dos publis, né? Porque a galera gosta de usar os diminutivos. Eu acho que a galera perde muito ao fazer isso, sabe? Não é que seja um pecado você vender publicidade, de forma alguma. Se você escolheu ter a sua vida como produtor de conteúdo no YouTube, eu acho isso fascinante. E você que me conhece sabe, eu acabei de publicar um texto sobre isso, uma investigação sobre produção de conteúdo. Só que tem uma coisa, né, cabeça? Quando você começa a vender publicidade e essa publicidade influencia no seu conteúdo, você, tipo, é fogo amigo, sabe? Você dá um tirinho no pé. Por quê? Porque justamente você está colocando a sua credibilidade em jogo. Muito embora a gente saiba, desde a mídia de massa, que os testemunhais eles têm uma interpretação diferente da audiência, né? As pessoas tendem a reter mais quando um anúncio é feito em forma de testemunhal. Fazer isso no contexto de um blog ou de um canal de YouTube pode não ser a melhor coisa de todas. Por quê? Tal qual a gente não acredita que, sei lá, o Luciano Huck usa Niele, ou que a Xuxa usa leite de aveia, como é que chama? Davene ou Monange, sei lá. Ou que, sei lá, o Reinaldo Gianecchini usa a marca A ou a marca B. Você sabe que eles estão sendo pagos para isso. Logo, quando esses caras vêm tentar falar uma coisa séria, você vai ter um pouco de resistência. Fala assim, não, você não é assim, cara. Você funciona só para entreter, você não funciona para me informar de nada. Porque a sua opinião, ela tem um preço, né? Enfim. Então, eu acho que um caminho mais interessante para viabilizar comercialmente produções de conteúdo, o financiamento coletivo, ou então a publicidade externa ao conteúdo, sabe? Não a publicidade inserida ali dentro do conteúdo. Se você falar, esse canal tem o patrocínio de não sei o quê, beleza, aí você faz o seu conteúdo ali. Assim, de forma a interferir o menos possível no conteúdo. Por isso eu acho que dá uma pegada, né, cara? Mas é um negócio. Sobre esse assunto, há um vídeo bem legal do Pirula, é um canal que eu recomendo as pessoas assistirem, em que ele fala uma coisa que casa legal com esse caso. Ele analisa isso, né, na verdade, né, o olhar dele é o olhar de um youtuber também, né? Ele fala, bom, talvez a galera não tenha maturidade para saber o impacto daquilo que eles estão fazendo. Então eles vão no negócio que é só pela grana e aí se ferram. E isso casa direitinho com o que eu havia falado anteriormente, cabeça, a questão de ser mambembe. Você não tem um trabalho conceitual e de construção de uma linha editorial forte o suficiente para falar, cara, disso não dá para eu falar. Porque justamente eu sou um canal que fala para adolescente, que fala para jovem, e eu preciso entender que isso não necessariamente é o melhor para o jovem, e etc. Né? E é aquele negócio, né, cara? Quando um governo precisa fazer esse tipo de atitude, é porque talvez essa proposta do governo não seja muito boa, sabe? Porque se fosse boa, as pessoas falariam bem de graça. É igual, sei lá, refrigerante. Você não vê ninguém falando bem de refrigerante de graça, velho. Por quê? Porque sabe-se que o negócio é um veneno. Então, ninguém vai falar bem de graça daquilo. Para você falar bem daquilo, você tem que ganhar dinheiro.
Então é complexo isso, né, cabeça? Caio, mas olha só, tem um tanto de ponto aí pra gente falar do seu comentário. O primeiro é o seguinte, eu vejo muito canal de... assim, vou começar falando sobre a inserção de anúncio dentro de vídeo, por exemplo. Eu vejo muito canal de marcenaria e de oficinas no YouTube e vários são patrocinados. Você pode pegar, por exemplo, o Bob Claggett do I Like to Make Stuff, que ele fez uma cama com armário embaixo e era com gaveta embaixo, perdão, e era um vídeo patrocinado pela tal da Casper, que faz colchões. Ele fez um vídeo sobre fazer um sistema multimídia para sua casa usando Raspberry Pi, mas era um SSD dado pela Kingston, por exemplo. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, eles deixam bem claro quando eles estão sendo pagos para fazer aquilo. Talvez esse é o ponto. Então, assim, no meio do vídeo ele fala, olha, esse vídeo é patrocinado pela Casper ou pela Audible.com. E aí fala as condições, se você não gostar do produto, você devolve aquele negócio todo. Quando aparece alguma marca, eles deixam claro também, tipo assim, olha, isso aqui não é patrocinado. Eu estou usando porque eu gosto de usar. Então, assim, eu acho que tem essa pequena distinção. Pois é, você tem que fazer essa distinção, cabeça, é complicado. Não vejo problema, por exemplo, o Ainda Sem Nome é patrocinado pela, sei lá, eu estou olhando aqui o controle remoto do meu ar-condicionado, pela Comeco. Beleza, nós não somos um podcast sobre ar-condicionado, então a Comeco... Beleza, deu a grana e ok, não foi esse o caso, viu, gente? Não é patrocinado por nada, é patrocinado por você, nosso amigo mecenas. Mas é igual lá, o Audible patrocinar e tal. Agora, quando você começa a ter uma coisa que se insere no seu conteúdo, aí fica complexo, né, cara? Fica complexo porque você perde um pouquinho da sua independência. Mas aí nesse caso, quando o cara faz um anúncio falando sobre... faz um vídeo falando sobre... a reforma do ensino médio, um dos vídeos o cara nem teve a pachorra de dizer que ganhou dinheiro, né? Porque ele falou, a gente achou que era um assunto interessante, resolvemos falar sobre. Com dinheiro qualquer assunto vira interessante, esse é o negócio. O outro ponto é que eu acho que esses caras, baseado, isso aí pode ser um estereótipo, mas é baseado em observação e no estado atual das coisas hoje. Eu acho muito difícil esses caras saberem o que é a reforma do ensino médio. Assim, muito difícil. Para o cara poder dizer de maneira crítica, mesmo se fosse para falar bem. Eu duvido que esse cara ia saber dizer de maneira crítica e conceituada, quais são os benefícios da reforma do ensino médio, ou quais são os prejuízos da reforma do ensino médio. Então, cara, bicho, você põe dinheiro lá e vai falar sobre o que ele quiser, sem o menor conhecimento. O que indiretamente é um reflexo das coisas que a gente vê hoje, né? Tipo aquela síndrome de Dunning-Kruger ilustrada. Você conhece a síndrome de Dunning-Kruger? Elucide. Efeito Dunning-Kruger foi quando um camarada chamado Peter Dunning, ele fez um estudo onde ele consegue afirmar que quanto menos preparadas as pessoas estão para dar opinião sobre o assunto, mais elas opinam sobre. Então, é o que a gente vê. É muito curioso, inclusive, ele falando disso. Ele falou sobre isso num episódio do This American Life, que era os benefícios da ignorância, que é maravilhoso. Mas, desculpa, David Dunning, falei o nome errado. É David Dunning o nome do sujeito. Certo. Mas ele falou que ele mesmo ficou receoso de publicar a pesquisa porque ele não estava seguro sobre o tema que ele estava falando, sabe? Então ele fala que é o seguinte, que as pessoas incompetentes para uma determinada tarefa, elas vão falhar em reconhecer que falta aquela habilidade para aquela tarefa, falhar em reconhecer a extensão da inadequação deles para aquilo ali, falhar
em ver de maneira clara a habilidade dos outros naquela tarefa e só reconhecer e afirmar que eles não têm habilidade para fazer uma determinada tarefa depois que eles são expostos ao treinamento sobre aquela tarefa. Uhum. Então, assim, transpondo para essa discussão, o cara ele jamais falaria que ele não sabe porra nenhuma de reforma de ensino médio. Isso aí tá sempre batendo na mesma questão, mas complete. Não, e ele só afirmaria isso depois se alguém explicasse para ele, entendeu? Uhum. E aí teve uma outra polêmica, cara, de um dos caras que era cheio de comentário racista e homofóbico, parece, que eu gostaria de dar o benefício da dúvida para esse cara e dizer que em 4 anos ele pode ter visto que ele só falava merda e que ele era um idiota nesse ponto, entendeu? Aí eu nem entro nessa questão, cara. Eu acho que falar do que ele já falou é não é o argumento correto, sabe? Quando você constrói uma audiência em cima de um conteúdo que você fez, você está mostrando o poder desse esquema, dessa plataforma, desse ambiente no qual você está inserido. Quando você adota os métodos que financiavam justamente aquilo que faz essa plataforma ser tão maravilhosa, né, que é se opor a esse jeito de comunicação para muitos, e aí você vai e adota os mesmos meios, eu acho que é no mínimo contraproducente. Né? A gente tem outros jeitos de fazer a coisa se viabilizar. Mas é complicado, né, cara? Porque todo mundo tem um preço, e o preço desses camaradas foi esse aí que está divulgado nesses 2 links da Folha de São Paulo, que nós estamos compartilhando com vocês nas notas desse episódio. Então eu acho o seguinte, cabeça, eu colocaria publicidade numa produção de conteúdo minha muito dificilmente. Você diria nunca, Caio? Não, a gente aprende que nunca deve se dizer nunca, mas é muito pouco provável que eu coloque. É mais legal a gente tentar construir algo de maneira independente, de maneira mais assim, que proporcione um sono mais tranquilo, sabe, cabeça? Isso cai muito naquilo que você falou agora há pouco, Caio. Assim, naturalmente, nunca, vamos dizer, nunca, a não ser que seja. Se, obviamente, tiver um conflito de interesse, nunca. Uhum. Isso. Uhum. Agora, principalmente, se tiver um conflito de interesse ou de moral ou ética, isso aí eu não quero que a Taurus patrocine o nosso podcast. Pois é, ou que, sei lá, uma Monsanto, fabricante de cigarro, ou qualquer coisa nesse sentido, não tem o menor propósito. E eu acho que é muito importante que quem produza conteúdo entenda que quando você deixa que alguém paute o seu conteúdo, poxa, por que então que você fez aquelas coisas todas outras autorais, né, cara? Assim, continue fazendo autoral, cara. É o autoral que fez você ser o que você é. Por que agora, para você ganhar um trocado, você precisa vender sua opinião? Né? É porque alguém percebeu que você fala bem com essa galera. É porque alguém percebeu que você conversa bem com esse público que esse anunciante quer chegar. Então, que esse anunciante chegue não por meio da sua boca, que chegue por meio de alguma outra maneira, sabe? Enfim, cabeça, eu acho uma situação muito complicada e é muito fácil a gente descer a lenha, mas é uma questão de princípios, né? Mas aí é difícil também você colocar isso no negócio que já está estabelecido, né? Basta você ir no Instagram e você vai ver a quantidade de mulheres, principalmente, que são digital influencers para produtos de beleza, sejam eles quais forem, sabe? Eu me lembro de um perfil de Twitter, acho que é do Fabrício Zuardi, que a linhazinha de bio dele é: publicitários, a internet não precisa de vocês. Que é um jogo sujo, né, cara? É um jogo que não é o mais legal de todos. Então eu acho que é bem possível você viabilizar comercialmente uma coisa sem adotar essa postura da mídia de massa, daquilo tudo que a produção de conteúdo independente se opõe, você vai lá e faz. Eu acho que é não legal. Mas enfim, né, cabeça?
Mas enfim, só um último comentário, cara. Acho que por outro lado os anunciantes perceberam que você ir direto numa Instagramer da vida e vender seu negócio, talvez seja um dinheiro mais bem gasto, mais barato e mais efetivo do que você anunciar no Jornal Nacional às 8 da noite. Nossa, cara, não tenha dúvida. Essas blogueiras de moda, eu sei que quando, sei lá, ela posta uma foto de um determinado calçado, o calçado esgota nas lojas. Mas o sucesso não justifica ou não valida o formato, né? Porque esse tipo de coisa a gente já viu antes. E a gente sabe que isso fica complicado. Quando você começa a ter isso, por exemplo, até que ponto a opinião ou a informação que sai daquele canal ou daquele perfil do Instagram que você gosta de seguir, que você começou a seguir porque a pessoa dava um monte de ideia dentro, até quando que aquilo ali é comprado ou não. Então seria muito legal se a gente conseguisse ter coisas que não fossem opiniões compradas, né? Opiniões compradas, opiniões vendidas não interessam tanto quanto opiniões sinceras, né? Então opiniões sinceras elas valem mais. Elas valem mais, mas também eu acho que tem algumas pessoas que conseguem fazer esse trabalho, sabe, Caio? De dizer que conseguem fazer opinião sem se vender muito. Tem um outro ponto interessante que é a questão, por exemplo, a gente nem citou isso, né, com calma, mas a polêmica do PewDiePie, né? O PewDiePie, exatamente. PewDiePie. O PewDiePie teve uma coisa muito interessante acontecendo com ele. Eu não sei, eu acho que o PewDiePie ele entra no mesmo bojo. Por quê? Porque ele acabou sofrendo consequências com isso, né? Perdeu o contrato e tal por causa da piada. E depois é engraçado que assim, depois que o negócio dá errado, ele vai e acha uma justificativa para o negócio, sacou? Então, não foi bem isso, né? Não sei, cara, não sei. A gente não, digo assim, ele vai dizer assim, não foi bem isso, não foi isso que eu quis pois dizer. Sabe? Então, a gente chegou depois. Eu não sou público do PewDiePie para saber se o que aconteceu foi exatamente do jeitinho que aconteceu, né? Mas olha, eu não acho que aquela piada deveria ser motivo para eu cancelar um contrato. Primeiro ponto, né? Porque se eu estou investindo naquele camarada, eu sei que ele vem com riscos, né? Mas, por outro lado, eu acho que as justificativas que são dadas são justificativas completamente, sei lá, fabricadas, que não são... Né? Não era isso, eu queria ver até onde que as pessoas vão, não sei o quê, sabe? Sei lá, não comprei a ideia, não. Mas... fica pelo menos o registro. Fica, aí, mas é interessante, eu acho que é interessante. Também o PewDiePie, esse rapaz, ele pode simplesmente falar, tá bom, Disney, eu tenho 53 milhões de assinantes no YouTube, eu faço o que eu quiser, sabe? Boas, tô de boa. Fica aí na sua que eu fico na minha, com meus 53 milhões de assinantes, tá bom? Mas teve um rebuliço na internet essa questão do PewDiePie, né? Sim, poxa, foi... são coisas interessantes de se observar, né, cabeça? Porque existe é diferente do que a gente tem, por exemplo, quando eu falo agora da questão da remuneração, é porque justamente o modelo que funciona na mídia de massa, ele também funciona na mídia da internet, né? Nessa mídia pós-massiva que é a internet. Mas não quer dizer que seja o único que funciona. Por quê? Porque na internet algumas regras mudam. Então, esse modelo funciona. Então, ele dá resultado para a companhia de calçados que paga a blogueira. Ele dá resultados para quem paga para um youtuber falar. Mas, não é esse o único modelo possível. Então, eu acho que explorar as possibilidades é uma coisa legal, é uma coisa que a gente deve fazer, ao invés de falar, não tem outro jeito de ganhar dinheiro com produção de conteúdo se não for assim. Não, pera lá, eu acho que tem. E essa outra maneira, inclusive, tem um bônus que é o de te garantir a independência editorial, né? Mas cada qual com seu cada qual, né? Caio, talvez, não sei se cabe também, mas talvez seja uma coisa cíclica, né, bicho? Então, assim, isso aconteceu, deve ter acontecido na rádio, deve ter acontecido, certamente aconteceu na televisão, então, uma hora iria chegar na internet. Eu acho que é um negócio assim, cabeça,
as pessoas, elas tendem... Isso aí não é uma coisa de eu olhando de fora. Somos nós todos, né? A gente, quando é confrontado com uma situação nova, a gente tende a tentar adotar um modelo daquilo que já funciona nessa situação nova. Então, a situação nova eu tenho esse contexto em que pessoas fazem canais de YouTube da sua casa e ganham dinheiro. Ou constroem audiências monumentais. Vamos fazer então o seguinte, adotar o mesmo modelo que a gente adota de mensagem publicitária ou de transmissão de mensagem publicitária com aquilo que a gente constrói. E aí vamos ver se funciona. E mostra, funciona. Mas não é o único jeito, né? Então, basta só a gente sacar isso daí. É um processo. É um processo. Então, assim, então, repete-se o modelo? Repete-se. Mas eu acho que também entende-se que tem outros tipos de modelo. Então, por exemplo, é o único jeito de você viabilizar a produção de conteúdo? Mas de jeito nenhum. Né? Agora você tem a possibilidade, é uma coisa de mais de 2 anos, você tem a possibilidade de ter um canal de YouTube pago, que é a coisa mais legal que pode ser para você garantir a sua independência. Né? Assim, você cobra dos seus assinantes. Aí você fala, poxa, mas aí quem que vai pagar pelo conteúdo? Quem achar o seu conteúdo relevante, cara. E aí você dá uma filtrada e a coisa fica toda boa no final das contas. Né? Então você recebe por aquilo, você é incentivado a fazer cada vez mais melhor e você não tem influência de publicidade. Então pode ser um caminho interessante. Né? E é só uma maneira. Outra maneira é você ter um Patreon, você ter financiamento direto, enfim. Né? O fato é que pegou mal, ficou esquisito demais bom, mas de novo também, eu não era o público desse, eu nem sabia que esses caras existiam, velho. Não, eu já sabia que ele já havia sido aventado em outras oportunidades, mas é o tal negócio, cara. Quando você... E entenda, o tamanho da audiência daqueles caras, o dinheiro que fala que eles ganharam é muito pouco. Então, assim, eles ainda foram júnior, porque com aquela audiência qualificada daquele jeito, aquele montante de dinheiro é pouco. Então, é por isso que eu falo a questão do mambembe, cabeça, que é assim, você tem um poder muito maior na sua mão do que esse de aceitar o que lhe oferecem, que é o negócio lá na época do encontro de blogueiros, que era de vender post por R$50. Assim, não, cara, você gastou muito do seu tempo, você investiu muito do seu talento, você está despejando aí todas as suas capacidades nesse produto, e para vender isso por R$50, é isso que vale o seu trabalho? É muito pouco, não pode. Né? Isso tudo que você fez, esse esforço que você fez, vale R$50. Então, se você está achando isso bacana, cara, tem alguma coisa errada. Que é o negócio de ser mambembe, né? Você está sendo muito mambembe. Você está, sei lá, botando, sei lá, o Sergei Bubka para fazer demonstração do sinal de trânsito. Isso não funciona, cara. Sabe? E numa última instância você acaba só reforçando o sistema, né? Tipo, pode pagar qualquer dinheiro aí, que boas, beleza. A galera faz, o macaquinho pula. Então pode pagar aí que o macaquinho vai pular da altura que você mandar ele pular. Não deve ser assim na cabeça. Não deve ser assim de jeito nenhum. Pois é, como não deve ser assim, cabeça, os desrespeitos para com as suas informações pessoais. A gente já falou isso aí na brincadeira do Dória vendendo as informações de quem compra o bilhete único para a iniciativa privada e volta e meia empresas estão aí utilizando informações nossas, né, cabeça? Isso é de se chamar a atenção, hein? Cara, em todas as instâncias, né? Basta ver, para começar, a quantidade de spam que você recebe no seu e-mail, de lugares que você nunca pisou na vida, até, enfim... ações de retargeting, ações de remarketing, né? Que são muito mal feitas e mal construídas, e produtos que te perseguem, e, enfim... pessoas que não deveriam saber da sua vida, sabendo da sua vida. Isso não é legal, né, cara? A gente está, de novo, sendo catequizado a deixar um rastro digital que não precisaria ser deixado, né? E aí tem um link interessante, né, Caio? Que o Roveda deixou pra gente no supergrupo, que fala exatamente sobre o paradoxo da privacidade, né?
esse é um projeto bem bacana, Cabeça, essa dica do... Agora eu vou ter que recorrer à minha memória, que já está debilitada, dado ao avançado da minha idade, que se eu não me engano, ele prefere ser chamado de Roveda. Né? Desculpa, eu acho que a gente já teve isso, Cabeça. Já teve. Já teve, não teve? Já teve. Esse é um podcast muito bacana, que se chamava New Tech City, e agora se chama Note to Self. É muito legal. É apresentado pela Manoush Zomorodi, é o nome da moça que apresenta. E ele fala de como que as tecnologias impactam na nossa vida no dia a dia. E eu me lembro de há algum tempo ter um outro projeto desse podcast, que é também um programa de rádio lá da WNYC, que era o Bored and Brilliant, em que tentava fazer uma desconexão das pessoas, sabe? Um detox digital. E provava que esse detox digital, você ficar menos tempo conectado, menos tempo olhando para uma tela, isso poderia fazer bem para as suas atividades criativas, as suas capacidades criativas. Então dê uma olhada no outro projeto desse podcast, que se chamava Bored and Brilliant, esse projeto. E agora eles lançam esse outro, que é um projeto de 5 dias, em que você vai aprender os perigos do compartilhamento de dados, as possibilidades de empresas usarem esses dados contra você e como que você pode se proteger disso daí. Eu já adianto uma coisa, Cabeça. Há tempos, como já adiantado aqui, eu não uso o nosso amigo Google e nenhum outro mecanismo de busca comercial. Por um tempinho eu usei o Bing, para justamente entender que o Bing ele pode ser tão bom quanto o Google em termos de resultado, mas tão bom quanto esses dois na minha opinião, o DuckDuckGo, que, claro, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, não nos pagou absolutamente nada para que eu falasse isso. O DuckDuckGo é um mecanismo de busca que ele não faz qualquer tipo de tracking ou de registro da sua atividade de busca, o que é muito legal e bom para você e para a sua privacidade. Então, essa dica eu recomendaria a todos que fizessem o desafiozinho. São 5 dias, 5 conjuntinhos de tarefas que são bem legais de se seguir lá do podcast chamado Note to Self, da WNYC. Recomendo, Cabeça. Que massa. Eu estava lembrando de uma outra questão de privacidade aqui, em tempos de Donald Trump, que agora parece que o Departamento de Proteção de Fronteira lá nos Estados Unidos pode pedir dados de redes sociais e de e-mail, seus dados eletrônicos, na hora que o cara pede para ver o seu celular, não é isso? Alguma coisa desse tipo. E aí eu estava lendo a questão de um camarada que trabalha no JPL, que é o Jet Propulsion Lab, que é o laboratório da NASA que é responsável por toda a parte das coisas super do caralho que a NASA faz, tipo todos os rovers de Marte, o negócio todo. Tipo foguetes, né, cara? Ele, americano nato, eu tô tentando achar o link, mas eu vou colocar nas notas do episódio. Ele é americano nato com o nome de imigrante, né? Um nome armênio, alguma coisa assim. E diz que o caso é que ele estava chegando nos Estados Unidos, retornando para casa, e o cara da imigração falou: preciso ver seu telefone. Ele falou: não posso, porque o telefone é do JPL, tem o código de barras do JPL e tem informações sensíveis. Tanto foi pressionado que teve que ceder o telefone. Quando teve de volta, a primeira coisa que ele fez foi falar com os chefes, falando: olha, viram, eu não sei o que, mas viram. Então, assim, de novo, né, a questão da privacidade, ela aflige não só o cidadão comum, mas também começa a ter essa questão entre agências e órgãos do governo que vão começar vai ter a queda de braço, né? Falando dos nossos queridos Estados Unidos, que é a terra da liberdade, né, Cabeça? Olha aí, mais ironia é impossível, né? Exatamente. Totalmente irônico. E aí o grupo tá vendo o grupo eu acho que é do RoadSec no Facebook, que é algum grupo especializado em segurança da informação, falando que tem algumas coisas que você pode forçar na hora, se isso acontecer com você. O primeiro seria você usar a autenticação de 2 fatores, que na verdade
é uma prática de segurança que muita gente deveria utilizar. Eu não sou super usuário em todos os meus sistemas, mas em alguns casos sim. Uhum. Então, se o cara pedir para você o seu telefone, você fala, você não vai conseguir ver nada porque precisa da autenticação 2 fatores e aqui eu não tenho acesso. Uhum. A outra coisa que eu acho mais radical que falaram é você apagar seu telefone e atravessar. Quando você entrar na fronteira, você restaura. Uhum. Mas aí, de novo, é óbvio que a proteção dos dados e tal, mas aí vai ter essa... qual o tamanho da briga que você vai querer comprar, né? Cara, é complicado isso. Eu penso em diversas coisas que podem ser feitas, mas nenhuma delas de conteúdo familiar. Em virtude disso, eu vou permanecer calado e recomendar que as pessoas repensem esse tipo de vigilância, esse tipo de monitoramento, porque isso não impede nenhum tipo de atitude perpetrada por fazedores de coisas malvadas, né, cara? Eu achei aqui o nome do camarada que teve que ceder seu telefone para o Departamento de Proteção à Fronteira. Chama-se Cid Bican-Navar. Olha aí, hein? Grande Cid. Falando no Cid, cabeça, eu me lembrei de uma coisa que talvez pertencesse ao segmento anterior, que foi eu assistir todos os episódios de Designated Survivor. E aí, o que você achou? Eu achei que é uma boa série, cabeça. É uma boa série. Estou esperando o dia 29 de março, quando aparece um novo episódio, você finalmente vai saber o que aconteceu. Termina com um tremendo cliffhanger, né? Termina com um tremendo cliffhanger, mas já dá para ter uma ideia de que nada mudou. Eu acho, sabe? Eu acho. Pelos ângulos assim que dá para você ver, sabe? Entendi. Eu acho que nada mudou. Entendi. É uma boa série. É uma boa série, boa diversão, viu? Recomendo. Isso que tá vendo, bicho? A gente tem que falar, eu esqueci, eu terminei de ver Santa Clarita Diet. Você assistiu? Eu só assisti o primeiro episódio, gostei, mas não houve aderência em 100% da audiência da minha residência. Entendi. Por qual motivo? Por motivos tem outras coisas mais legais na nossa fila para serem assistidas. Entendi. Aí eu estou acatando e realmente tem coisas mais legais. Uma das críticas que eu vi foi que é muito gráfico. Mas não achei tão gráfico. Não achei tão gráfico não, cara. Eu tô assistindo Walking Dead uma pior, outra que se chama... Oi? Walking Dead é muito pior. É muito pior. Eu tô assistindo uma outra que se chama Blind Spot. E o Blind Spot é gráfico também. É uma coisa tipo, sei lá, Transformers, assim. Mas é legal, cara. É legal. Santa Clarita é interessante, sabe? Eu acho que a gente já teve, tipo, a temática de zumbi virou Raul Seixas, sacou? Tipo, tá over já, assim. Você já deu, né? Você tem que começar a extrapolar o negócio, né? Exatamente. Mas temos muitos itens ainda para serem comentados, cabeça, só que talvez a gente deva diluir essas recomendações e essas leituras para um período um pouco depois, né? Quem sabe no nosso episódio Live from Bloquinho a gente faz isso. Isso, né? Porque estamos já avançando aqui no horário do Ainda Sem Nome, né? Cara, falando em Live from Bloquinho, eu estou montando um bloquinho que ele só vai funcionar na minha casa, que é o bloquinho do Leroy Merlin. Como é que funciona o bloquinho do Leroy Merlin? Funciona o seguinte, você vai até o Leroy Merlin, compra tudo que você precisa fazer para consertar a sua casa, aí você se fecha durante o carnaval na sua casa e resolve todas essas pendências. Entendi. Tipo, aquela tomada que não funciona, aquela lâmpada que está queimada, aquela torneira que precisa ser trocada, aquele reparo de descarga que está vazando. Você compra isso tudo e aí na sexta-feira você entra em casa e coloca o Paulinho da Viola para tocar. E aí você vai consertando tudo, escutando Paulinho da Viola, e na quarta-feira você tem a sua casa nova e a sua felicidade está ali restaurada. Estou entendendo que esse vai ser o bloco que nós vamos gravar, o episódio Ainda Sem Nome? Eu imagino, talvez não no bloco do Leroy Merlin, talvez num bloquinho aqui nas redondezas. Né? Entendi, ok. Será discutido esse momento vindouro. Sim, você será surpreendido, cara ouvinte, com as cornetas, as cuícas e, enfim, as mulatas de Sargentelli. Meu Deus. Mal posso esperar. Não posso deixar de perder. É isso aí, Caio. Vamos. Só um assunto que pingou, eu acho que a gente pode fechar esse episódio, que é um assunto que você tem profundo domínio, que é o esporte bretão.
Claro, esse aí, cara, esse eu domino, eu mato no peito, dou umas 3 embaixadinhas e, sei lá, chuto de trivela. Muito bem. Mas, apesar de não ser sua área de expertise, aconteceu um fato que carece de discussão e eu acho que a gente tem alguma coisa a acrescentar, que é essa questão de que Atlético Paranaense e Curitiba, grandes rivais da cidade de Curitiba, no Paraná, para você que é audiência internacional do Ainda Sem Nome, para a gente situar você, não concordaram com o dinheiro pago oferecido pela Rede Globo e decidiram numa iniciativa inédita no Brasil transmitir o jogo através do YouTube. Sim. Você classificaria essa atitude como uma atitude sulito, cabeça? Eu entendo que é uma atitude de vanguarda, mas não é sulito. Não é sulito, não. Não é sulito, não vamos pôr o sulito nessa atitude de vanguarda, porque foi legal pra caramba. Eis que então contrataram uma equipe de produção. Eu entendi que cada time iria transmitir o jogo no seu próprio canal com sua equipe de narradores e repórteres para ter, porque aí você não precisa de ser efetivamente imparcial, né, já que você está transmitindo diretamente no canal do seu time. E aí na hora do jogo não houve jogo porque a Federação Paranaense não deixou que o jogo acontecesse. A desculpa era que haviam profissionais não credenciados no campo, mas parece que o quarto árbitro deixou escapar que na verdade era porque o jogo seria transmitido pela internet e a federação disse que a internet não comprou os direitos do jogo. Cara, essa desculpa do profissional não credenciado, vamos resolver isso de cara, porque na hora do vamos ver, você credencia um cara na beira do campo. Não tem essa, sabe? Se o jornalista A ou o jornalista B sofreu um acidente e não pode comparecer, credencia esse outro rapidamente ali. Isso se resolve. Isso. Não é que é uma praxe de fazer credenciamentos na beira do campo, as pessoas que conhecem aí o dia a dia da cobertura esportiva vão falar, não, Caio, você está errado. Não, é que na ocasião de uma coisa extrema como essa, você credencia o cara na hora, né? O que houve foi justamente o famoso boicote. E aí cabe uma coisa interessante, Caio, que assim, a gente vê nas ligas dos Estados Unidos, por exemplo, se você ligar a sua Apple TV, se você tem uma Apple TV, você vê que tem ícones das 4 grandes ligas dos Estados Unidos. Beisebol, hóquei, basquete e futebol americano. Isso, eu dou o exemplo da MLB, né, que é a única que eu sei o que quer dizer. Então, embora eu também não conheça o esporte, mas é um exemplo muito bacana isso aí. Porque você pode comprar o passe para ver o ano inteiro e você tem os melhores momentos, você tem entrevistas, você tem conteúdo exclusivo, tudo ali. E você permite que o cara que mora fora do país ou da cidade do time que ele torce possa ver todos os jogos pagando uma quantia ok. Sim. Eu imagino o seguinte, cara, transmitir pelo YouTube e pelo Facebook, que parece que eles iam transmitir também, tem uma questão de contestação que eu acho fantástica. Segundo, que imagino que você tem exatamente a audiência que está vendo o seu jogo. Você não tem uma... Se for o pay-per-view, tudo bem. Quando você compra o pay-per-view, você sabe que o cara... Quantas pessoas têm o pay-per-view, mas você não sabe quantas efetivamente viram o jogo naquele momento. Afinal de contas, o cara pode ter chamado o bloquinho para ir para casa dele assistir. É isso. Ou, eu lembro de 2015 que eu pagava o pacote do Premier do Campeonato Brasileiro, que eu devo ter visto no ano 4 ou 5 jogos do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro a Premier vendeu X mil pay-per-views, eu era um deles e devo ter visto 6 jogos de futebol no ano. No YouTube não acontece isso. Primeiro, e segundo, que a gente sabe os números de consumo do YouTube no Brasil, teria audiência e seria uma alternativa muito mais legal do que transmitir pela televisão. Não, cara, ia ser... é o que me dá um pouco de esperança sobre esse caso, mas continua. E, finalmente, é que você entende que foi boicote porque a federação não deve ter visto o dinheiro que ia pingar na conta dela, né? Exatamente.
Exatamente. Eu acho que assim, cabeça, eu acho que isso mostra a viabilidade, mostra que as pessoas estão a fim de assistir. Eu entendo que esporte, né, cobertura de esporte, o esporte por ser uma coisa ao vivo, é o que prende muita gente à TV a cabo ainda. É esporte e notícias, né? Não tem outra coisa que prenda as pessoas a ter TV a cabo. E eu acho e tenho grande esperança no fato de que muito em breve esse intermediário malvado que é a emissora de TV, que dá as regras, que põe os jogadores para jogar em condições insalubres, tipo, não tem negócio de jogo no fim de semana, meio-dia, 11 horas da manhã. Isso não se faz, e isso é uma imposição de televisão, né, para transmissão de jogos. Eu acho que libertar-se dessas amarras está se mostrando algo bastante viável, sabe? E à medida em que os clubes começarem a perceber isso, as coisas podem mudar, sabe? Eu vejo isso com bons olhos. Eu tenho esperança nesse esquema, viu, cabeça? Embora, assim, podia ser transmissão de um jogo de futebol ou de, sei lá, uma partida de boccia, que para mim seria a mesma coisa. Mas eu acho que é muito importante ter essa independência, sabe? Eu só discordo do seguinte, cara. O jogo domingo às 11 horas, ele é importante para levar a gente pro estádio. Levar a gente pro estádio para ter insolação, pro jogador jogar numa condição. Imagina, cabeça, você jogar num jogo 11 horas da manhã em Fortaleza, velho. Tipo, não é legal, cara. Nem se cada jogador carregar no seu pescoço um ar-condicionado portátil desse que a sua mãe comprou. Não vai rolar, velho. Mas 11 horas da manhã em São Paulo já seria cruel o suficiente. Pois é. Mas eu acho que pro torcedor é pior o jogo quarta-feira às 10 da noite. Sim, mas aí não tem que ter jogo a quarta às 10 da noite. O jogo pode ser, olha só, você quer pegar o torcedor, que hora que o torcedor sai do trabalho? Às 6. Marca o jogo às 7h30, às 8, que aí o cara sai do trabalho e vai direto, sabe? É um horário melhor. Ah, mas esse horário tem a novela, esse horário o William Bonner tá falando. Pois mas eu transmito pelo YouTube, então que se exploda você, Rede Globo. Sabe? Eu acho que a postura tem que ser essa. Nós vamos colocar o jogo mais cedo, porque aí o menino de 12 anos ele vai poder assistir o jogo sem prejudicar muito a sua acordada cedo no dia seguinte para ir assistir aula, sabe? E aí ficam marcando aqueles jogos tipo para 11h45 da noite para poder transmitir para outro país e etc, né? Aquele negócio. Para com isso. Vai ser o jogo, vai ser no horário melhor para os atletas e para garantir um melhor espetáculo. Não é esse? Não se chama espetáculo? Não chama espetáculo. Então, cabeça, eu acho que sem mencionar uma outra coisa, né, cabeça? O jogo começou às 8, mas eu tô chegando agora às 9 horas em casa. Eu quero ver o primeiro tempo. Pode ver, tá lá, tá digitalizado, já tá lá no canal, você pode dar o play desde o começo. Você não vai pegar a coisa no meio do caminho como se fosse na TV aberta. Você tem esse descolamento da necessidade de estar num tempo e espaço específico para ver isso. Então pode ser um game changer aí na cabeça. Eu tenho muita, muita esperança. Eu espero que... Eu vi que eles vão voltar a jogar na quarta-feira de cinzas e a gente vai esperar para que também seja pelo YouTube. Eu não sei como é que tá isso. Mas vai ser no horário da apuração, né? Que tem um horário da apuração. Tem horário da apuração, Da Mangueira 10. Isso. Mas eu não sei como que vai ser, mas enfim. Eu espero que essa atitude seja o começo de alguma coisa que mostre que o YouTube, enfim, que o Facebook é uma plataforma real e é uma opção real para você que quer ter controle do seu conteúdo. Nesse caso a gente não tem jeito, Caio, porque é o melhor player. A gente sempre fala desse negócio de ter o controle do conteúdo e tal, mas em alguns casos você não vai desenvolver um player para passar no seu site, né? Não faz sentido, cara. O cara já tem a infraestrutura toda lá e te dá certa independência, né? Então, assim, é uma troca, eu diria, razoável. E eu imagino que seja muito fácil você estabelecer um contrato com o YouTube de tipo ter uma interface diferente, ter alguma coisa diferente, porque sei lá, é a federação tal, então vamos ter um esquema de rachar a publicidade de um jeito diferente, ou então de cobrar o
o assinante, né? Então, eu acho que é plenamente possível. Eu acho que qualquer que seja a plataforma, talvez não o Facebook, porque eu acho que nem o Facebook sabe como é que eles estão tratando vídeo, né? Mas eu acho que pode ser um negócio muito legal, cara. Eu vejo os exemplos da NFL no Twitter, que é muito legal, cara. Outro dia eu já falei aqui, eu estava no táxi e assistindo o jogo da NFL no Twitter. Na quinta-noite, eles estavam transmitindo todos os jogos da quinta-noite e era pelo Twitter. Pois é, olha que coisa fantástica, cara. Imagina você fazer um esquema de pagamento que o Twitter leva a graninha dele, mas vai um grosso muito maior para as equipes, para a federação, né? Enfim, e você não fica sujeito a esse mando e desmando de uma emissora de televisão, gente. Isso não é possível, não dá. Por mais que eu goste de comunicação e isso seja a minha vida e que eu seja um comunicador, uma emissora de televisão não pode ter esse poder, não, gente. Está errado, né? É isso. Enfim, ficamos com alguns assuntos pendentes para a próxima semana, Cabeça, inclusive relacionados ao Cara Livro e ao Manifesto dos Zuckerbergs. E isso a gente vai discutir na semana que vem, Ainda Sem Nome de Carnaval. Live from Bloquinho. É isso aí. É isso aí, Cabeça. Boa discussão, hein, cara? Gostei muito, Caio. Gostei muito da nossa edição passada com a entrevista do Lito. Achei muito legal, Cabeça. E está de parabéns conduzindo entrevistas aí, né? Muito obrigado. Exato. E também agradecendo aos comentários aí do Guilherme Silva e do Alisson Lima, que colocaram as suas considerações sobre este episódio. E você que tem algo a dizer, você tem várias opções, caro ouvinte. Caro ouvinte, você pode fazê-lo pelo nosso supergrupo no aindasemno.me/telegram, ou ainda lá, não precisa ser o /telegram não, vai só no aindasemno.me e deixa lá o seu comentário, ou então reclama no Twitter, acha a gente lá, ASN Podcast é o handle do nosso querido e glorioso Ainda Sem Nome no Twitters, ou Felipe Menhen, ou então Caio CGO, para reclamar muito dessa puta falta de sacanagem que foi esse episódio desta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, meu caro. Vamos estar aguardando, Caio César. Vamos estar aguardando, tal qual as atendentes do telemarketing. É isso aí. Cabeça, outro dia a Fafá de Belém ligou aqui pra casa. Sério? Sério, eu não sei o que ela queria falar, porque quando ela falou Fafá de Belém, eu desliguei. Sem engano, entendeu? Deve ser engano, porque eu não tenho nenhum contato com alguém que tenha nascido na terra onde nasceu Jesus. Quem me ligava, né? Depois que eu troquei meu telefone, eu desliguei inclusive o telefone, tem que ligar de novo. Era o Moacir Franco me oferecendo ômega 3. Olha só, cogumelo do sol. Bora falar de coisa boa, Cabeça? Vamos falar de coisa boa, falar de TechPix também. Eu tenho uma top term, viu, Cabeça? Ah, é? Funciona. Iogurte, eu nunca testei. E eu tô lendo aqui que o próprio Moacir Franco já recebeu uma ligação dele falando com ele mesmo. Nossa, que massa! Deve ser. Aqui é o Caio César, imagina você, Caio César, recebendo ligação de você mesmo. Aqui quem fala é Latrina Mambembe. Eu tenho um recado importante para você, comprar Roto-Router. Jovem, gosta de poesia, né? Mesma coisa. Você está precisando do serviço da desentupidora Rola Bosta? Então, eu sou Latrina Mambembe, eu tenho para você um deal que você não pode recusar. Muito bem. Falou, meu caro Cabeça. É isso aí, Caio. Boa semana pra você e não faça nada que eu não faria. É isso aí, Cabeça. Na segunda-feira está com a mentalidade já no fim de semana, hein, Cabeça? É isso aí. Gosto dessa postura. Essa postura é a postura que a gente tem que ter. Entendeu? Você, guerreiro. Eu passo descolando. É isso aí. Vamos lá. E você que está escutando isso na sexta-feira, essa piada não fez sentido para você. Zero. Valeu, Caio. Mas é isso aí, Cabeça. Boa semana e a gente se vê. Valeu, um abraço. Falou. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.